Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Então, vamos lá. Nós vamos... No conteúdo da matemática, a gente já está há um tempo vendo as operações. Então, a prof falou sobre os números, sobre as novas sequências numéricas que os números formam, né? De 0 até 9. E falamos sobre as operações. As operações de adição, que é o nome correto que se dá, são as operações de mais, onde você une os valores, né? Une os números, os valores, a quantidade daquele número para somar uma outra sequência numérica. Facílimo. As operações de adição, elas têm as simples, que o número não sobe, e temos as mais complexas, que é onde o número sobe, que sobe o número acima de 9, e daí sobe, você tem que somar aquele número que fica lá em cima penduradinho. Mas, na matemática, tem termos, palavras específicas, como tem na língua portuguesa, né? Então, a gente vai ver um pouquinho desses termos. Eu vou começar com o de hoje, com o de adição. Os termos que ocupam a adição, que são as operações de adição, que existem na matemática que a gente não costuma usar. Então, eu vou colocar uma forma mais simples, nomeando as partes das operações. Eu vou fazer de adição e vou fazer de subtração. Nas operações de subtração, a gente também tem dois tipos. As que são simples, que você não precisa pedir nenhum número emprestado, mas tem as que são mais difíceis, as complexas, que você precisa pedir para o seu vizinho, para o número vizinho, um valor emprestado, uma dezena emprestada, para poder você fazer a subtração. Ok? Então, ambas as operações têm nomes específicos para suas partes. E essas partes das operações que a gente vai nomear hoje. Isso é um conteúdo à parte, não está na nossa apostila, porém é necessário vocês aprenderem no terceiro ano. Como a gente está cada dia mais dificultando e ampliando as questões das operações, para, desta forma, também aprender os números acima de 1000, que é o nosso foco, números acima de 1000, que são números de unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Das operações você consegue muito bem começar a memorizar e a lembrar qual a sequência numérica aquele número forma. Combinado? Então, voltando para o conteúdo que eu quero de hoje, é sobre nomeando as partes da operação. Então, a gente tem a operação dessa forma. Um número, uma sequência numérica em cima. Deixa eu pegar uma caneta. No caso aqui, a sequência numérica é 102. E aqui a gente tem uma outra sequência numérica, que no caso aqui é 105. E temos o sinal de operação, que é o sinal de adição. Como a gente chama da forma mais simples, o sinal de mais. Essa primeira parte numérica na operação se chama parcela. A segunda parte numérica na operação de adição também se chama parcela. E o resultado, que é a soma de 102 mais 105, que dá 207, a gente chama a adição de soma ou total. Então, prof, mas por que tu está explicando isso? Eu estou explicando isso porque a gente vai começar a usar esses termos nas nossas operações. Some as parcelas. Então, some as parcelas é somar a primeira sequência numérica com a segunda sequência numérica. E me dê o resultado, ou a soma, ou o total dessas parcelas. Então, 102 mais 105 igual a 207. Se eu perguntar para vocês, qual é a primeira parcela dessa operação que eu estou no quadro? 102. Qual é a segunda parcela dessa operação que eu estou no quadro? 105. E qual é a soma ou o total dessas parcelas? 207. Ok? Então vamos lá de novo. Esses são nomes, as nomeações corretas das operações matemáticas. Então a gente vai fazer de adição. De novo, a primeira sequência numérica se chama, na adição, de parcela. A segunda sequência numérica se chama na adição também de parcela. E o resultado da adição se chama soma ou total. Se eu perguntar de novo, qual é o valor da parcela, da primeira parcela dessa operação? 102. Qual é o valor da segunda parcela? Qual é o valor numérico? 105. E a soma, né? A adição deu qual valor final? Qual é o soma ou total dessa operação? 207. Lembrando que a sequência numérica 207, se eu for dividir ela em unidade, centena e dezena, ela tem o 7
como unidade, o 0 como valor de dezena e o 2 como valor de centena, certo? A prof vai fazer, vou apagar, vou fazer mais uma explicaçãozinha. Então vamos lá. Deixa eu apagar o quadro. (305) mais 475. Ok? Vamos lá. 205. Deixa eu pegar outra caneta. 305 mais 475. Qual é o nome que eu dou neste número? Parcela. Qual é o nome que se dá para esta sequência numérica? Parcela. Então, vamos somar a parcela. Vamos adicionar a parcela. Vamos somar as parcelas para ver o resultado total ou a soma total desses valores. 305 mais 475. 5 mais 5 é 10. Sobe o número 1. 7 mais 0 é 7. 7 mais 1, 8. 3 mais 4 é 7. Então, o total dessa operação de adição é 780. Eu tenho unidade no número 780? Tenho. É a unidade 0. Eu tenho dezena 8. Eu tenho centena 7. Então, a unidade é 0, a dezena é 80 e a centena é 700. Vamos fazer bastante atividade sobre isso. É uma partezinha, não que a prova vai exigir que vocês coisem, mas é uma forma de conhecimento que, tanto no português quanto na matemática, existem termos. E os termos, essas palavras corretas devem ser utilizadas. Combinado? Beijo! Até o